Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício, que é um exercício de álgebra que diz o seguinte: determine o valor de k de modo que o conjunto de vetores 1, 0, menos 1, 1, 1, 0, k, 1, menos 1 seja linearmente independente. Primeiro vamos ver qual é a definição de dependência e independência linear. Dependência e independência linear tem a ver com combinações lineares. Nós dizemos que um conjunto de vetores como esse, V1, V2 e V3, eles são linearmente independentes quando nenhum desses vetores é combinação linear dos outros. O vetor V1 não é combinação linear de V2 e V3, o vetor V2 não é combinação linear de V1 e V3, e o vetor V3 não é combinação linear de V1 e V2. Ou seja, não existem A1, A2 e A3 que satisfaçam, a equaçãozinha da combinação linear. Porém, para a dependência e independência linear, nós temos uma outra equação, ou seja, esses vetores vão ser linearmente independentes se, para a seguinte equação, A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 igual a zero, né? Lembra que A1, A2 e A3 são escalares, V1, V2 e V3 são os vetores do nosso conjunto A. Nosso conjunto lá, 1, 0, menos 1, 1, 0 e K, 1, menos 1. Se essa equação admitir como solução apenas a solução trivial, o que é a solução trivial? Como é igual a zero, se o A1 for zero, o A2 for zero e o A3 for zero, qualquer que seja V1, V2 e V3, o resultado é zero. Daí essa é a solução trivial. Daí essa é a solução. Se a solução dessa equação, se a solução for o conjunto 0, 0, 0, isso quer dizer que esses três vetores são linearmente independentes. Eles são LI. Se não for, se nós tivermos soluções diferentes de zero, nós vamos ter conjunto de vetores linearmente dependentes. Bem, como é que nós verificamos isso? Vamos montar a equaçãozinha e vamos cair num sistema de equações. E esse sistema de equações que poderá ser possível determinado, possível indeterminado. Se ele for possível determinado, solução única é zero. Então tudo igual a zero. A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero. Se for possível indeterminado, nós temos infinitas soluções e, consequentemente, soluções diferentes de zero. Certo? Vamos ver como fica isso. Primeiro vamos montar essa equação com os nossos vetores. Lembra que essa equaçãozinha aqui é A1 vezes o primeiro vetor, que é 1, 0, menos 1. Mais A2 vezes o segundo vetor, que é 1, 1, 0. Mais A3 vezes K1 menos 1, que é o vetor V3, K1 menos 1, que é igual a zero, que é o nosso vetor nulo, o nosso vetor 0, 0, 0. Então nós montamos a nossa equação. Então A1V1, mais A2V2, mais A2V2, mais A3V3 igual a zero. Nós vamos estabelecer uma condição para que essa equação tenha apenas a solução trivial. Vamos resolver aí as nossas operações. Lembra que eu tenho número escalar vezes vetor. Então essa primeira continha aqui vai dar A1, 0, menos A1, mais A2, 0, mais K vezes A3, menos A3, que é igual a 0, 0, 0. Então nós temos aí produto de escalar por vetor. A1 vezes 1, A1, 0, menos A1. A2, 0. K vezes A3 menos A3. Agora a soma de vetores. Então a soma aqui, que vai ser A1 mais A2 mais K vezes
A3, né? K vezes A3. Então, a primeira componente. Segunda componente, 0, mais A2, mais A3. 0, mais A2, mais A3. Então, a segunda componente. Primeira, primeira, primeira. Segunda, segunda, segunda. Terceira, menos A1. Menos A1, mais 0, menos A3. Tudo isso é igual a 0, 0, 0. E nós temos uma igualdade. Numa igualdade, nós vamos montar as equações, né? Então, A1 mais A2 mais K vezes A3 é igual a 0. Então, a primeira componente aqui igual a primeira daqui. A2 mais A3, então A2 mais A3 também igual a 0. Menos A1 menos A3, então menos A1 menos A3 também igual a 0. E nós temos aí um sistema de equações, que é um sistema de equações homogêneo. Perceba que o sistema de equações desse tipo, né, todas as equações são iguais a 0, o sistema homogêneo, ele sempre tem solução. Ele sempre é um sistema possível determinado ou um sistema possível indeterminado. Sempre. Ele nunca é um sistema impossível. Por quê? Lembra que nós queremos achar os valores de A1, A2 e A3. Se A1, A2 e A3 forem todos iguais a 0, 0 mais K vezes 0 é 0. 0 mais 0 é 0, menos 0 menos 0 é 0. Então é a chamada solução, né, trivial. Então, se o sistema for um sistema possível determinado, ele tem apenas uma solução e é a chamada solução trivial. Se ele for um sistema possível, porém indeterminado, ele vai ter infinitas soluções. Então ele vai ter soluções diferentes da solução trivial. Então você vai ter A1, A2 e A3 diferentes de 0. Perceba que na definição de vetores linearmente dependentes, se a sua equação que deu origem a esse sistema tiver apenas a solução trivial, seus vetores são linearmente independentes. Então, nesse primeiro caso, o conjunto de vetores é linearmente independente. No segundo caso, o conjunto de vetores, já que ele admite soluções diferentes da trivial, é linearmente dependente. Porém, nós podemos analisar se o sistema homogêneo admite solução trivial ou infinitas soluções pelo determinante. Perceba que nesse primeiro caso aqui, o determinante associado a esse sistema de equações, ele é diferente de 0. E no segundo caso, o determinante associado a esse sistema é igual a 0. Então nós podemos verificar se o conjunto de vetores é linearmente dependente ou linearmente independente pela análise do determinante. Então, qual determinante que é esse? É o determinante do sistema, que é esse determinante aqui, ó, né? 1 vezes A1, então 1 A1, 1 A2, K A3. 0, né? 0 A1, 1 A2, 1 A3, que é a segunda linha. Menos 1 A1, 0 e menos 1 A3. Então esse é o determinante do sistema. E perceba que o determinante do sistema nada mais é, né? Se você observar as colunas correspondem aos vetores. 1, 0, menos 1, 1, 1, 0, K, 1 e menos 1. E o que eu quero? Eu quero que esses vetores sejam linearmente independentes. Então eu quero que o determinante aqui ele seja diferente de 0. Começar a resolver o determinante, né? Lembra que 1 vezes 1 pela diagonal principal, 1 vezes 1 vezes menos 1 é menos 1. 0, continuando ainda com a diagonal principal, 0 vezes 0 vezes K é 0, 1 vezes 1 vezes menos 1 é menos 1. Então nós estamos aí na diagonal principal.
Diagonal secundária. Menos 1 vezes 1 vezes k. Lembra que a diagonal principal é positiva, a diagonal secundária é negativa, então aqui vai dar menos k com o menos da diagonal mais k. Mais k. 0 vezes 1 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 vezes 1 também é 0. Então nós temos aí o nosso determinante, né? Menos 1 mais k. E eu quero que esse determinante ele seja diferente de 0. Então nós temos que menos 2 mais k diferente de 0. Então o k, passo o menos 2 para lá, k diferente de 2, que é a resposta aí do nosso exercício. Determine o valor de k. K tem que ser diferente de 2. O k não pode ser 2. Se o k for igual a 2, o nosso determinante ele é igual a 0, né? Determinante igual a 0. Nosso sistema tem infinitas soluções e, consequentemente, soluções diferentes da solução trivial. E os vetores são linearmente dependentes. Se o k for qualquer número diferente de 2, nós vamos ter determinantes diferentes, né? Determinante diferente de 0. Né? E como determinante diferente de 0 a solução do sistema é trivial, nossos vetores são linearmente independentes. Então, respondendo, determine o valor de k de modo que o conjunto de vetores seja linearmente independente. K tem que ser diferente de 2. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.